Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. O tema do programa Momento de Reflexão de hoje é Vida Próspera. Vou repetir, Vida Próspera. A pergunta para iniciarmos o nosso momento de reflexão é: prosperidade é algo de Deus? Vou perguntar novamente, prosperidade é algo de Deus? Várias pessoas têm nos procurado com várias dúvidas em relação às suas atividades profissionais e econômicas e em relação às coisas do reino de Deus, onde uma série de perguntas são apresentadas, como por exemplo, está certo orar pedindo mais negócios ou mais prosperidade? Minha resposta tem sido simplesmente, depende. É muito importante realizarmos uma reflexão e analisarmos alguns aspectos sob a luz da Palavra de Deus, para compreendermos se o que estamos fazendo e a forma como estamos realizando é correta e nos proporciona uma vida abençoada. Através da Palavra de Deus, nós conseguimos relacionar. Por exemplo, no início, Deus escolheu um homem e fez promessas sobre a vida dele e de sua família. Deus disse a Abraão, em Gênesis capítulo 12, dos versos 1 ao 3, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. No verso 2 diz, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. No verso 3 diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Nesse momento da vida de Abraão, ele recebe uma promessa de Deus sob a condição de uma ordem. No caso de Abraão, ele obedece a Deus. E Deus promete que estaria ao seu lado e iria garantir a sua realização, ou seja, a concretização das promessas sobre a vida dele e de sua família. A Bíblia Sagrada relata que este homem obedeceu a Deus e começou a desfrutar de uma vida guiada por Deus. A confiança e a fé de Abraão em Deus lhe proporcionou um grande crescimento econômico por onde foi conduzido. Eu gostaria de parar aqui esse momento com você, para você entender que Deus escolhe as pessoas, chama essas pessoas, talvez Ele já te escolheu, Ele está falando com você, Ele está querendo abençoar a tua vida, Ele está querendo dar uma direção para a sua vida, mas você precisa ter a sensibilidade de buscá-lo, de ouvi-lo e de obedecê-lo. Abraão teve essa sensibilidade e, ao obedecer, ele lançou a fé dele crendo que esse Deus iria com ele e o abençoaria. Durante sua jornada de vida, Deus mudou inclusive o nome de Abraão para Abraão, passando a ser conhecido por várias nações como um homem de Deus e abençoado. Deus inclusive curou sua mulher Sara, que era estéril, e ela lhe concebeu a realização de um sonho, um filho, Isaque, o filho da sua velhice. No capítulo 24 de Gênesis, no verso 1, a palavra de Deus nos relata que Deus abençoou Abraão em tudo. Eu quero parar mais um momento aqui com você para você refletir. Olha quantas coisas Deus fez na vida deste homem. Esse homem, ele estava no anonimato. Talvez você possa estar no anonimato, ninguém te conhece, ninguém te dá valor. Mas a partir do momento que este homem ouviu Deus chamá-lo, direcioná-lo, e ele ouviu e obedeceu, Deus trabalhou de uma forma tão grande na vida deste homem, que até o nome dele foi mudado. Quer dizer, aquele nome passou a ser conhecido por muitas nações, por muitas pessoas, por muitas famílias, como um homem de Deus, como um homem que Deus o abençoara. Deus conduziu, proporcionou a este homem a realização de um grande sonho, ser pai. Só quem sabe isso, quem deseja no seu coração ser pai e não consegue, ou uma mulher porque ela é estéril, ou um homem porque ele é estéril,
E eles pedem para Deus a oportunidade de ter um filho. E Abraão tinha uma esposa que era estéril. E Deus a curou e lhe concedeu um filho, Isaque, um herdeiro, o filho da promessa. Que coisa linda que Deus fez na vida deste homem. E segundo a palavra de Deus, no capítulo 24 de Gênesis, relata a palavra do Senhor que Deus abençoou Abraão em tudo. O que nós estamos querendo compartilhar com você neste dia, que você pode ser abençoado tão quanto foi Abraão. Eu não sei quais são as promessas de Deus sobre a tua vida, mas existem promessas. Talvez você não está recebendo porque você não tem buscado a comunhão com Deus, porque você não tem obedecido. Mas se você, a partir de hoje, se despertar e desejar ter uma vida próspera, ou seja, vida próspera são necessidades supridas, sonhos realizados. Se você desejar, eu creio que o Deus de Abraão, manifesto no Filho Jesus Cristo, Ele está presente, ouvindo o teu coração, ouvindo a tua voz, Ele pode mudar a sua história. Assim como Ele realizou sonhos na vida de Abraão, Ele também pode realizar sonhos na tua vida. Vamos um pouquinho mais para frente, através da palavra de Deus, as riquezas e as realizações de sonhos e bênçãos na vida de Abraão não o distanciou da sua fé e de Deus, mas o permitiu ter mais intimidade com Deus e proporcionou a possibilidade da gratidão a Deus. Abraão foi um homem grato a Deus. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos que todos nós temos promessas de Deus e quando obedecemos somos gratos e permanecemos perto do abençoador. Quem é o abençoador? É Deus. Podemos desfrutar de uma vida cheia de realizações e próspera. A palavra de Deus nos garante, o próprio Deus nos garante. A Bíblia também nos relata, no Novo Testamento, que o Mestre Jesus nos disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Nesse momento, nós estamos aqui pensando, vida próspera. Nós temos o exemplo de um Deus que cria promessas e se nós obedecermos e tivermos intimamente relacionado com Ele, Ele nos abençoa. Mas o próprio Deus nos relata que nós temos que buscar primeiro as coisas do alto, as coisas do reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que se buscarmos as coisas de Deus e a sua justiça, com certeza alcançaremos a resposta, o sucesso de uma vida abençoada. Você que deseja uma vida abençoada, você que deseja uma vida próspera, é necessário você se voltar para as coisas do alto, se voltar para Deus, para que Ele possa direcionar os teus passos, para que Ele possa te orientar, para que Ele possa... Como podemos ser orientados por Deus? Através da sua preciosa palavra. A palavra de Deus nos orienta em todas as áreas das nossas vidas. Tudo que nós precisamos, nós buscamos e nós encontramos na palavra de Deus. Vamos aprender mais um pouco com Jesus. Jesus também afirmou que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Isso quer dizer que não pode ser escravo do dinheiro ou viver em função das riquezas. As pessoas fazem desta forma e se distanciam de Deus. E se distanciamos de Deus, começamos a ter vazios em nossas vidas. E as consequências vêm como aflição, ansiedade, medo, depressão e até síndrome do pânico. Tudo isso é ausência de Deus, é distância de Deus. A ausência de uma vida com paz. São pessoas que não têm paz de espírito. Se você tem Jesus, você tem o príncipe da paz. E se você tem o príncipe da paz, você tem paz. Então, o que nós queremos que você entenda
é que você pode sim ter uma vida próspera. Você pode sim ter uma vida abençoada, mas é necessário que você se aproxime de Deus e que você o escute através da sua palavra, que você o obedeça através da sua palavra, fazendo as coisas que agradam a Deus, deixando de lado as coisas que desagradam a Deus e vivendo em novidade de vida, vivendo uma vida mais próxima dele, onde você vai ter orientações através da palavra de Deus de ser uma pessoa correta, de caráter, não vai ter mais aquele jeitinho ou aquela mentira construtiva. Você vai deixar todas essas coisas de lado e você poderá desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A nossa intenção é compartilhar com você trechos da palavra de Deus, como por exemplo, lá no livro do profeta Isaías, um dos profetas maiores, o profeta messiânico que mais anunciou sobre a vinda de Jesus, ele diz lá no capítulo 48 e no verso 15, ele diz assim: eu tenho dito, também já o chamei e o farei vir e farei próspero o seu caminho. Deus é quem faz próspero o nosso caminho, é Deus que abençoa o nosso caminho. Aqui ele estava falando essa palavra para um dos servos dele, para o povo dele, e ele está falando nesse dia de hoje para você que nos assiste, que ele quer abençoar e prosperar a sua vida, mas para isso é necessário intimidade, proximidade com Deus em Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre vida próspera. Já já nós voltamos para o nosso segundo bloco. A Rede RVC traz um conceito cristão com muita informação e prestação de serviço, análise e notícias do esporte. Recebe personalidades e debate assuntos do dia a dia. Dá o caminho para uma boa qualidade de vida. Alerta para os direitos do consumidor. Proporciona entretenimento para toda a família. Mostra as belezas da nossa região. Descontrai com o melhor da música gospel. Acompanha os principais eventos. Leva até você um momento especial de reflexão, o conhecimento da palavra de Deus e desperta o nosso povo para uma vida melhor. E prepare-se, vem muito mais por aí, com tecnologia avançada e alta definição. RVC, a sua nova TV. Vem com a gente! Fique ligado! RVC News traz as principais notícias de nossa região, do Brasil e do mundo, só aqui na Rede RVC. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Momento de Reflexão, cujo tema de hoje é Vida Próspera. E a pergunta é: prosperidade é algo de Deus? E nós estamos aprendendo com a palavra de Deus como lidarmos nas nossas atividades profissionais, nos nossos negócios e na nossa vida pessoal e familiar. Em relação ao trabalho, o trabalho não pode ser algo estressante, pois na vida dos negócios temos os momentos de alta e de baixa. Na Bíblia nos ensina a orar continuamente ou sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. E também está escrito: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus.
Filipenses capítulo 4, verso 6. A Bíblia está nos ensinando que nós temos que apresentar as nossas necessidades, os nossos pedidos a Deus, que nós temos que buscar e esperar em Deus, que nós não podemos ser ansiosos com aquilo que nós vivemos ou fazemos. Ao mesmo tempo, a Bíblia também diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Tiago, capítulo 4, verso 3. Olha que coisa interessante. Pessoas que pedem e não recebem porque pedem errado, porque estão interessados em prazeres, em coisas que desagradam tanto as famílias, a sociedade, quanto a Deus. A ênfase que Deus dá à nossa motivação é citada em muitos outros lugares, inclusive em Provérbios 16, verso 2, que diz: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Quer dizer que Deus sonda dentro do nosso coração se aquilo que nós estamos pedindo é para o nosso bem, é para abençoar outras pessoas ou é por prazer próprio, por interesse próprio. O que Deus quer nos ensinar com isso é que as bênçãos não podem nos acrescentar dores e nem nos afastar do Criador. Pois se queremos mais somente para satisfazermos os nossos desejos humanos, isso não é bom. Isso distancia da presença de Deus. Isso gera consequências, isso gera problemas pessoais, familiares e às vezes até na sociedade. É como nós vemos muitas vezes políticos, pessoas de uma certa liderança que tornam os caminhos de sua vida interesses pessoais e provocam destruições e às vezes até na nação. Mas o que nós queremos aprender é que você tenha uma vida abençoada. O que isso pode acrescentar em nossas vidas ou na vida de outros? Os ensinamentos são para que possamos crescer e sermos bem-sucedidos, para poder proporcionar melhoria de vida das pessoas, através de projetos, geração de trabalhos, bens, produtos que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, sempre que nós vamos fazer alguma coisa em nossa vida, ou algum projeto, algum trabalho, alguma atividade que nós vamos fazer, nós temos que fazer uma pergunta. Isso vai beneficiar as pessoas? Isso vai gerar melhoria na qualidade de vida, tanto pessoal, quanto institucional, ou quanto da sociedade? E é isso que agrada a Deus, é quando nós pensamos no próximo. Geralmente pessoas que são desprendidas das riquezas e íntimas do Senhor, Deus lhes abençoa e prospera a sua vida, seus negócios, em função de abençoar a outros ou administrar projetos e instituições de Deus. Gosto muito do texto de Salmo número 1, dos versos de 1 a 3, que diz assim, verso 1: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro ponto que nós vemos nesta palavra é Deus falando que Ele não se agrada daqueles que se envolvem com pessoas que têm pensamentos maldosos, ou que maquinam o mal, ou que trabalham por processos corruptos. Deus não se agrada. Deus se agrada daqueles que não se envolvem com essas pessoas, porque essas pessoas são felizes, são bem-aventuradas, são aquelas que não se embaraçam na vida com outras coisas que podem gerar problemas, corrupção, tristeza, decepção. O verso de número 2 é um ensino. Antes tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Deus está dizendo para nós que se nós buscarmos Ele na sua palavra, na sua essência, buscando o conhecimento de Deus, nós temos a possibilidade, a grande possibilidade de termos uma vida próspera, uma vida abençoada diante de Deus. Mas talvez você pode nos questionar e dizer assim,
Talvez o Senhor não sabe o que nós estamos passando, a nossa dificuldade. Eu não sei, mas o Deus que eu sirvo sabe. E Ele quer intervir na tua vida. Ele quer entrar e dar solução para os teus problemas. Ele quer te abençoar. Mas para isso Ele está te ensinando, despertando você a ter comprometimento com a sua palavra, com o seu conhecimento. Ser uma pessoa inteligente, sábia, cheia do conhecimento e do conhecimento de Deus. Olha o que diz o verso de número 3 do Salmo 1. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá fruto no seu tempo. As folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ele faz uma comparação que um homem próspero é como uma árvore plantada junto a ribeiro. Quer dizer, no ribeiro, ele nutre aquela árvore, ela está sempre nutrida, ela está sempre fortalecida e as folhas não caem. Pode vir tempestade, pode vir desafios na vida, as folhas não caem. E ela é frutífera, ela dá fruto em cada tempo, em cada estação, ela produz o seu fruto. E no tempo determinado, tudo que ela faz, ou seja, tudo que nós fazemos perante as bênçãos de Deus ou a direção de Deus, Deus prospera o nosso caminho. A felicidade de um homem é uma vida próxima de Deus, uma vida em intimidade com Deus. Se nós formos ver em desafios da vida, ou com exemplos da palavra de Deus, se nós formos no livro de 2 Crônica, no capítulo de número 20, nós vamos ver que o rei Josafá, o rei de Israel, do povo judeu, ele estava ali cercado por um momento muito difícil. Ele estava cercado pelos inimigos, guerreiros de outras nações, opositores a ele, que queriam tomar o seu reino. E naquele momento, Josafá busca a Deus. Quero compartilhar alguns versos da palavra do Senhor. Capítulo 20, verso 18 diz assim: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E os levitas levantaram, e os coatitas e os filhos dos coraititas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. O que aconteceu naquele momento? Momento de adversidade. O rei estava cercado, o reino estava sendo cercado, e Josafá, o que ele faz? Ele tem uma atitude de coragem, uma atitude de sabedoria. Ele vai e se volta para Deus. E ele conduz o seu povo a buscar a Deus. E naquele momento eles começam a clamar, a orar, a pedir para Deus intervir naquela situação. Eles começam a louvar, a adorar a Deus, e Deus começa a agir na vida de Josafá, do rei Josafá, e na vida daquele reino. Olha o que diz o verso 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguro, credes nos seus profetas, e prosperarei. Ele estava ali cheio de fé, porque ele havia falado com Deus, ele tinha confiado toda a esperança dele naquele que tudo pode e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos, em Deus. E quando ele faz isso, Deus levanta um profeta e diz que Deus havia entregue todos os inimigos de Josafá em suas mãos. E ele creu, ele tomou posse. E o que no final do texto nos mostra que Deus agiu de uma forma sobrenatural e todos os inimigos de Josafá foram destruídos. E Deus lhe concedeu grande vitória. E o povo de Deus teve grande vitória. É isso que você precisa fazer. Não importa o momento que você está vivendo hoje.
Às vezes você não está vivendo uma vida próspera. Às vezes você não está vivendo uma vida abençoada, e sim de uma vida de dificuldades, de tribulações, de momentos difíceis, passando por momentos difíceis na área econômica, na área sentimental, na área familiar, mas você pode, pela fé em Cristo Jesus e através da palavra de Deus, receber uma grande vitória a partir desse dia chamado hoje. Deus pode começar a intervir na sua vida a partir de hoje, mas para isso é necessário que você volte o seu coração, a sua mente para esse Deus Todo-Poderoso. Se nós formos a uma outra história no livro de Gênesis, sobre a vida de José, José era um homem hebreu que foi levado como escravo ao Egito, viveu lá como escravo durante muitos anos, mas uma coisa ele não perdeu: a fé em Deus e a esperança nesse Deus. Ele confiava nesse Deus. E depois de alguns anos lá, Deus permite certas situações na vida dele e o transforma ele num governador do Egito. Isso quer dizer que Deus pode surpreender a sua vida, pode mudar a sua história. E Deus pode te tornar um homem, uma mulher próspero e abençoado. Por isso eu quero orar com você. Amado Deus e eterno Pai, eis aí o teu filho e a tua filha. Eis estas necessidades, eis esse momento em que eles vivem, mas eles desejam no seu coração ter uma proximidade com esse Deus e ter uma vida abençoada e uma vida próspera para ele, para os seus familiares. Senhor, ouve o coração destas vidas, ouve o clamor deste povo, ouve a oração dos teus filhos e, Senhor, transforma a vida deles, transforma, muda a história deles e transforma numa vida abençoada e próspera. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Que você seja próspero e abençoado. E até o nosso encontro num outro programa, Momento de Reflexão. Que Deus abençoe a todos.